Eu estou numa série, desculpa, que fala sobre o agir de Deus. E hoje a palavra fala sobre o tempo do agir de Deus. E é incrível como nós precisamos de ter entendimento espiritual para que possamos saber como Deus age no tempo e o tempo em que Deus irá agir. O salmista, lá no capítulo 38, versículo 22, ele diz assim para Deus: apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Aqui ele claramente está dizendo: Senhor, eu preciso de urgência no seu agir. Então este é o tempo, venha me socorrer. Já lá em Abacuque 2, versículo 3, Deus dá a Abacuque uma visão. E ele diz assim: escreve sobre as tábuas. E o versículo diz assim: porque a visão está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Aqui Deus está dizendo para o profeta: olha, tem um tempo determinado para que a visão que eu te dei se cumpra. E depois ele usa como se fosse uma linguagem poética, dizendo assim: olha, se atrasar, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, se atrasar, espero, porque certamente virá e não tardará. Em outras palavras, não vai tardar, porque vai se cumprir no tempo já determinado por mim. Amém? Porque o tempo de Deus é determinado. Deus determina o tempo, as estações, não só na criação, mas também nas nossas vidas. Deus, quando criou, a natureza, Deus quando criou a terra, os céus e tudo aquilo que nós vemos e palpamos, a gente percebe que Ele fez através do tempo. Em 6 dias criou o Senhor e no 7º descansou. E como diz a palavra a respeito da criação, Ele estabeleceu dias, meses e anos e estações. Existe o tempo cronológico estabelecido por Deus, mas existe um tempo que nós chamamos de o tempo Kairos, que é o tempo que o Senhor determina para a sua ação, o tempo que o Senhor determina para que Ele possa agir em nossas vidas. E é sobre esse tempo que nós vamos falar hoje. Em primeiro lugar, é importante que saibamos que o tempo é determinado. Diz lá em Eclesiastes 8:6, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Todo propósito de Deus em nossas vidas há um tempo determinado. Em primeiro lugar, é importante que saibamos que Deus ele não se adianta no tempo determinado. A gente usa muitas vezes essa expressão, não é? Que Deus se adianta, ou Deus se atrasa, ou apressa, Senhor. Mas nós temos que entender que a realidade espiritual nos ensina que Deus, Ele não se adianta. Embora algumas vezes nos pareça adiantado. Às vezes Deus age e você fala: não chegou o tempo. Eu não estava preparado. Eu fiz 2 lives. Sexta-feira eu fiz uma no YouTube. E ontem eu fiz uma no Instagram. E eu descrevi algumas situações que a Bíblia nos apresenta, que as pessoas interpretaram que Deus estava se adiantando no seu agir. Eu quero citar o exemplo sobre o juízo de Deus sobre a Babilônia. Vocês sabem que o Império Babilônico foi grande sobre a terra. E teve um determinado momento que Deus derramou do seu juízo sobre o povo de Israel, subjugando todo o povo ao Império Babilônico. E a gente sabe que houve 3 incursões sobre
Canaã, sobre a terra de Israel, e Deus permitiu que o templo fosse destruído e fosse então deportados os principais nobres de Israel para a Babilônia. Mas quando Deus leva o povo cativo, ele diz o tempo que seria levado, diz o tempo que o povo voltaria, depois de 70 anos. E quando estava para terminar aquele tempo de 70 anos que o povo teria que ficar cativo, profetizado por Jeremias, Deus então diz que derramaria juízo sobre a Babilônia, que a Babilônia iria cair. E quando a Babilônia caiu, quem estava reinando sobre a Babilônia era Belsassar. E Belsassar era neto de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor reinou sobre a Babilônia, depois veio Nabonido, o seu genro, e depois Belsassar, o seu neto. E Belsassar, ele foi um péssimo governante. Mas além de tudo, ele foi tremendamente maldoso, orgulhoso. Ele não se rendeu a Deus, embora tenha presenciado tudo que Deus fez através de Nabucodonosor, porque a gente entende que Nabucodonosor foi tratado por Deus até que ele reconhecesse que o Deus Criador, o Deus único era o Senhor Deus. Mas Belsassar não, Belsassar ele não se rendeu a Deus. E o Senhor então trouxe juízo sobre ele. Vocês lembram daquela história que Belsassar deu uma grande festa? E no meio da festa ele ficou tão empolgado, provavelmente depois de encher a cara de muito vinho, e mandou trazer os utensílios de ouro e de prata do templo de Jerusalém, que havia sido levado por Nabucodonosor. E aquilo foi uma grande abominação para Deus, porque aqueles instrumentos santos, consagrados ao Senhor Deus, foi usado numa festa que provavelmente tinha toda sorte de iniquidade. E naquele momento de festa, Deus se manifesta e o dedo de Deus começa a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Vamos ler lá o texto, Daniel 5, 24, 28. Então da parte dele foi enviado aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o seu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, quando o dedo de Deus escreveu naquela parede, Belsassar ficou inquieto. Ele ficou querendo saber a sua interpretação, até que a sua mãe diz que havia lá um sábio, desde a época de Nabucodonosor, que discernia, não é, aquilo que o Senhor fazia. Então chamaram Daniel e Daniel dá a interpretação, e essa é a interpretação: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene, Mene, contou o Senhor Deus e foi dado cabo do seu reino. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez ou Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, né? Aqui, eu para decorar, decorei a palavra em inglês, né? Counted, weighted and divided. Deus falou para ele: o seu reino será contado, o seu reino foi pesado e o seu reino será dividido. E naquela mesma noite, enquanto ele estava celebrando no palácio, ele permitiu que toda a cidade da Babilônia ficasse em festas, e eles ficaram distraídos com aquela festa. E lá estava o exército medo-persa, que desviou o curso do rio, que passava no meio da cidade, e desviou o curso para um lago, e no canal onde passava o rio, eles entraram
E naquela mesma noite que Deus deu a sentença, se cumpriu a queda da Babilônia. A Babilônia, a grande Babilônia dos jardins suspensos, a grande Babilônia que dominou as nações, que foi o grande terror de domínio sobre as nações, caiu num só dia, como Deus havia decretado. E aqui parece que até foi adiantado, porque quando o decreto chegou, os inimigos já estavam ali apostos. Porque Deus havia determinado, Ele não se adiantou, porque Ele havia decretado: em um só dia cairá a Babilônia. Não foi numa guerra intensa, não foram vários dias de guerra, mas num só dia Deus determinou e caiu a Babilônia. Muitas vezes há uma grande espera, mas quando Deus determina muitas vezes parece adiantado, não dá nem tempo de digerir. Porque o que para nós parece fora, um pouco adiantado, para Deus não, porque Deus tem todas as coisas determinado. Daniel 5:30-31 diz assim: naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 72 anos, se apoderou do reino. E a gente sabe, Dario o Medo e Ciro, quando assumiu o domínio sobre a Babilônia, e lá estava, ele fez um decreto para que o povo israelita, para que o povo de Canaã, para que o povo de Deus pudesse voltar à sua terra, cumprindo assim também a palavra do Senhor. Gente, 160, por volta de 160, 180 anos antes, o profeta Isaías já havia dito que a Babilônia iria cair num só dia, e que Deus, através de um decreto de um homem chamado Ciro, ele deu nome, que seria o pastor, iria libertar o povo. E o povo sairia liberto não por dinheiro, ou seja, não teria que comprar a sua liberdade, mas Deus estabeleceria através do seu pastor Ciro esta libertação. Gente, quando a gente ouve essas coisas, como Deus estabelece, a palavra de Deus diz que Deus escolhe. Deus tem uma escolha, e Ele, quando Ele nos escolheu, Ele preparou o caminho das nossas vidas para que no tempo certo os nossos olhos espirituais fossem abertos e a gente pudesse então entregar a nossa vida. Mas não é só isso, Deus estabelece o dia da nossa salvação, estabelece o nosso caminho, o dia que as coisas irão acontecer. Deus, Ele não se adianta. Deus, Ele diz, vai acontecer. Deus comanda as nações. Deus levanta e destitui reis. Não vai comandar a sua vida? Quando você quer que Deus haja de alguma forma, quando você espera alguma resposta, quando você precisa de uma solução, não pensa que Deus não se importa com você, mas entenda, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Você que é filho, você que é escolhido, você que foi alcançado, tem todo o caminho traçado para Deus. Apenas entregue e confie. Amém? A gente pode pensar, puxa vida, mas Deus se adiantou quando levou Jesus com apenas 3 anos de ministério. Não é? Na nossa avaliação, apenas 3 anos. Jesus com 30 anos foi batizado por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele e ele inaugurou o seu ministério. Ficou 3 anos e foi morto, crucificado, ressuscitou e está à destra do Pai. Mas você pensa, puxa, uma coisa tão importante em apenas 3 anos. Pois em 3 anos, Jesus treinou 12. Um se perdeu,
Mas eu creio que depois Deus levanta o outro, que foi o grande apóstolo Paulo aos gentios. Mas os 12 homens que passaram 3 anos com Jesus foram suficientemente treinados, e quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles foram capazes de perseverar, de levar o Evangelho aos confins da terra, de tal forma que hoje, em 2021, nós fomos alcançados no Brasil. Porque o tempo de Deus é assim, é determinado. Deus sabia, a palavra de Deus diz que Cristo se revelou na plenitude dos tempos. Havia um tempo determinado na história da humanidade que Jesus viria e cumpriria aquilo pelo qual ele foi destinado a vir neste mundo, que é entregar a sua vida por mim e por você. E Deus diz, era a plenitude dos tempos, onde todos aqueles que viveram antes dele anelaram por aquele momento, e todos nós que vivemos depois olhamos para aquele grande feito, não é? E somos tocados por ele. Então Deus não se adianta, ele tem o tempo certo. Deus não se atrasa, embora pareça demorado e atrasado. Não é? Muitas vezes a gente diz, Deus, você está atrasado. Não é possível, estou esperando há muito tempo, devia ter sido ontem. Não é? A gente sabe da história de Lázaro, como Jesus ressuscitou a Lázaro. E Jesus era amigo desses 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E eles tinham convívio com ele. E Lázaro fica doente, e as irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus. Jesus está lá por perto. E o mensageiro demorou um dia para chegar. Quando chegou, deu aviso para Jesus que Lázaro estava mal. E Jesus, até conversando com os discípulos, diz, ele dorme. Porque ele sabia que Lázaro havia morrido. E ele, onde estava, ficou 2 dias. Ele não pegou o recado e saiu correndo para curar Lázaro, não. Ali ele ficou 2 dias. E depois ele demorou 1 dia para chegar em Betânia, onde eles estavam. Quando Jesus chega lá, ele já estava morto há 4 dias. Lázaro já estava morto há 4 dias. O versículo João 11:17 diz assim, chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. E quando Marta, a irmã de Lázaro, sabe que Jesus está chegando, correu até Jesus e disse assim, Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Jesus, que pena, o Senhor chegou atrasado. Porque se o Senhor estivesse aqui, há 4 dias antes, não teria acontecido isso. Aí, ela volta, vai chamar Maria. Maria, quando chega até Jesus, o texto diz assim, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, que pena, já era, chegou atrasado. Mas Jesus já havia dito para os seus discípulos, ele já sabia que Lázaro havia morrido. Quando Marta chega até Jesus e diz a ele, Jesus, o Senhor chegou atrasado. Jesus começa então uma conversa com ela e diz assim, Marta, mas eu vou ressuscitá-lo. Aí ela diz, Senhor, eu sei que o Senhor há de ressuscitar a todos nós no último dia. Ela estava pensando na ressurreição final. Aí Jesus falou, não é a ressurreição final, eu vou ressuscitá-lo hoje, agora. Aí Marta diz assim, Senhor, eu sei que tu és o Messias enviado por Deus. Eu fico imaginando aqui, eu procurei várias interpretações, não achei nenhuma que fosse plausível, para saber se ela de fato tinha entendido o que Jesus disse para ela. Porque ela não respondeu sim, olha, então me alegrou, ficou espantada. Ela disse, não, eu reconheço que o Senhor é o enviado. Essa afirmação significava que ela cria que a ressurreição ia acontecer? Ou ela não entendeu o que Jesus quis dizer? O fato é que ele respondeu o que faria. Maria, quando vai aos pés de Jesus, não é?
e agarra-lhe os pés, lugar bem próprio da sua intimidade com Jesus, porque Maria por vários momentos estava aos pés de Jesus. Ela tinha familiaridade com aquela posição de intimidade, de adoração. Maria corre aos pés de Jesus e diz: Jesus, o Senhor chegou atrasado. E começou a chorar. E aqueles que acompanhavam Maria começaram a chorar. E Jesus diz ao texto que ele ficou contrito no seu coração e chorou. Uma, que era Marta, chegou e provocou o quê? Uma resposta de Jesus. Jesus, o Senhor chegou atrasado. Jesus disse: não, mas eu vou operar agora. A outra chegou e provocou o mesmo questionamento, só que ali aos pés, numa atitude de rendição, a um coração contrito, o Senhor não despreza. E ali o Senhor Jesus chorou. Aquela mulher que ficou aos pés tocou o coração de Jesus de a tal ponto de fazê-lo chorar. Jesus não chorou porque Lázaro estava morto, porque ele sabia o que faria. Não, ele chorou porque ele foi tocado pela contrição de uma mulher. E quando Deus parece demorado a nós, a gente tem esse tipo de atitude muitas vezes. Talvez você seja como Marta. Começa a argumentar, vai orar e fala: Senhor, e dá 1000 argumentos, porque Deus tem que agir naquela hora. E Deus às vezes te responde e você não entende muito bem. Fica aflita, ansioso. Ou você pode ter um coração contrito a ponto de mover o coração dos céus. E eu particularmente adoro chorar. Eu tenho meu tempo com Deus, eu entro no meu quarto, leio a Bíblia e choro. Quase todos os dias. E quando eu não choro, eu fico mal. Eu queria ter chorado. Porque o choro parece que faz você lavar a alma. Para mim, eu sinto isso. Para mim, choro lava a alma. É como quando eu choro, eu sinto que eu lavei minha alma. E depois que eu descobri que Deus colhe todas as minhas lágrimas e coloca num odre, quando eu oro e choro diante de Deus, as minhas lágrimas se transformam em oração. Sabia disso? Por isso que vale a pena chorar. Estou dando uma dica aqui para os homens que não choram. Eu tenho um marido muito chorão. Lá em casa, eu e a Lamartine, a gente disputa para ver quem é o mais chorão. Mas lágrimas são orações também. E é incrível, Jesus não estava atrasado. Ele ali chega e manda tirar a pedra. E Marta diz assim: mas ele já cheira mal, já faz 4 dias que está morto. Jesus manda tirar a pedra e declara: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. E Jesus teve que chamar Lázaro pelo nome, porque se ele não chamasse, todos os mortos sairiam à vida. Pelo poder da sua palavra. E ele não chegou atrasado e foi um alvoroço. Era próximo da festa da Páscoa. Todos que estavam ali naquela região, porque Betânia, onde eles moravam, eram 3 quilômetros de Jerusalém. Todos que estavam ali porque estavam chorando, pranteando com Marta e Maria, chegaram a Jerusalém e contaram o que Jesus havia feito. E os líderes religiosos que já tinham grande inveja contra Jesus, já queriam matá-lo, ali decidiram que na Páscoa Jesus seria morto. Foi por esse grande feito, a ressurreição de Lázaro, que correu à terra. Na festa da Páscoa, todo mundo estava alvoroçado, dizendo: será que Jesus vem? Será que Jesus vem? Porque Jesus tinha acabado de fazer aquele milagre espetacular de ressuscitar a Lázaro. E foi essa obra final que precipitou a sua morte. Jesus estava atrasado? Não, estava no tempo certo. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Jesus nasceu numa época, depois do Império Grego, que helenizou toda a terra. E havia um idioma
que era o grego, falado entre as nações, como o inglês hoje, e precisava de uma língua comum para chegar a mensagem do Evangelho. Jesus chegou na época do Império Romano, que tinha determinado a Pax Romana, a paz romana, que dava liberdade e as rotas, as estradas do Evangelho ser espalhado por todo o domínio de Roma. Jesus chegou no tempo certo, ele não se atrasou. Ele não esperou 2000 anos e se atrasou. Ele chegou na plenitude do tempo. Ele não chegou atrasado quando Lázaro estava morto há 4 dias. Ele chegou no tempo certo, porque ele precisava fazer aquele milagre naquela hora. Amém? Jesus Deus às vezes revela o tempo que ele vai agir, às vezes não. Às vezes Deus diz exatamente como ele vai fazer. Como ele disse, por exemplo, que depois de 70 anos o povo voltaria do exílio babilônico, voltaria para a sua terra. Ele disse o nome daquele que iria assinar um decreto. Então foi muito fácil ver os sinais. E Deus foi então dizendo. Mas Deus não revelou, por exemplo, o dia exato da segunda vinda de Jesus. Há sinais, não é? A palavra de Deus diz, vejam os sinais, tenham sabedoria, se preparem. Mas nós não sabemos exatamente. Mateus 24:36 diz assim, mas a respeito daquele dia e hora da vinda de Jesus, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus hoje, à destra do Pai, sabe o dia da volta. Então na nossa vida também, Deus não revela a nós, às vezes sim, o tempo, e às vezes não, o que Ele vai fazer. Mas confie, que aquele que é Senhor do tempo, do Cronos, é Senhor do Kairos da sua vida. Amém? Diga, Deus age no tempo certo na minha vida. Não se adianta e não se atrasa. Amém? Então se você está aí pensando, Deus esqueceu de mim porque não fez até agora. Ele vai fazer. Deus usa do tempo para forjar o nosso caráter. O exemplo de Paulo. Paulo, quando ele se converteu daquela maneira extraordinária, Jesus apareceu para Paulo. Jesus deu todo o evangelho para Paulo. Ele diz assim, eu não recebi de homens, mas eu recebi do próprio Senhor Jesus. Aqueles 11, não é? Eu tirei Judas, o que traiu, porque ele não permaneceu. Mas aqueles 11 apóstolos, discípulos de Jesus, receberam o evangelho direto de Jesus. E quando Paulo entra no cenário e vai conversar com os discípulos, ele diz assim, olha, eu não sou menor do que vocês, porque eu recebi direto de Jesus aquilo que eu sei a respeito de Deus. Então no começo ele chega já com autoridade diante dos discípulos, né? Olha, vocês não são melhor do que eu, porque eu também recebi de Jesus. E o tempo foi passando. E Deus foi tratando na vida dele. E em 1 Coríntios 15:9, ele já foi tratado ao longo do tempo. E ele diz assim, eu não sou. Ele já não se diz igual aos discípulos. Ele se denomina o menor dos apóstolos. Ele diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele a princípio, quando ele foi alcançado por Jesus, era aquele cara obstinado, confiante. Então quando ele chega diante dos discípulos de Jesus, ele diz assim, meu apostolado é igual ao de vocês. Recebi direto de Jesus. O tempo foi passando e ele diz assim, eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja de Cristo. Mas quando ele estava no fim da vida, sabe o que ele disse para o discípulo dele, Timóteo? Ele disse assim, eu sou o pior pecador. E a palavra de Deus lá em 1 Timóteo 1,15 diz assim, fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O tempo foi forjando a humildade no caráter de Paulo. Depois de muitos açoites, depois de naufrágios, depois de apedrejamento,
depois de muito trabalhar para Cristo, e Jesus disse que ele seria, digamos assim, sujeito a todos esses tipos de dificuldade. Depois de tudo isso, com o passar do tempo, ele teve o seu caráter totalmente transformado. Porque eu e você, nós precisamos do tratamento de Deus. A nossa natureza humana muitas vezes nos leva ao orgulho, não é? A autoconfiança, a autodependência, mas o tempo vai tratando e vai forjando em nós o caráter de Cristo, não é? Eu quero citar uma situação aqui no nosso ministério, quando a gente estava na Imperatriz Leopoldina. A gente estava exercendo o ministério, pedindo a Deus para nos abençoar, e a igreja cresceu muito, e sempre lotado. A gente fazia eventos, não tinha nem como andar no templo, ficava tão lotado. E a gente fez uma campanha. Lamartine falou, vamos fazer uma campanha para levantar dinheiro para a gente mudar. E fizemos a campanha e levantamos uma grande quantia de dinheiro e saímos procurando o lugar para a gente ficar, achando que agora é o tempo. Demorou 7 anos para a gente sair daquele lugar. 7. Gente, a gente procurava, achava um lugar, achava que ia fechar o contrato, não dava certo. Era cada situação que você falava, não é possível que Deus não quer nos abençoar. Mas no tempo certo, Deus abriu esse local aqui. Os principais lugares desse bairro estão na mão de uma família só, e eles não alugavam para a igreja. Então não tinha conversa, a gente queria ficar aqui, não achava lugar nenhum. Os preços eram exorbitantes, a gente não tinha como pagar. Quando nós viemos para esse local aqui, que nós alugamos aqui e ali, era uma concessionária de carros, que a concessionária saiu daqui. E naquele tempo foi aquela grande crise financeira que os aluguéis caíram pela metade. E Deus falou com Lamartine quando foi para mudar, ofereça metade, 50%. E eles vão aceitar. E eles aceitaram. 7 anos depois. Deus trabalha na nossa vida, às vezes com longa espera e às vezes num piscar de olhos. Porque Ele quer forjar o nosso caráter, mas Ele quer forjar a nossa fé também. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que... Das coisas que... A espera passa pelo tempo. A fé é forjada no tempo da espera. Por isso que Deus sabe o tempo certo de agir nas nossas vidas. Ele forja a nossa fé. Você tem que perseverar. Deus falou, vai fazer, então você fica firme até acontecer. O grande pai da fé, o casal considerado pais da fé, Abraão e Sara, tiveram que esperar 25 anos, quando Deus falou a primeira vez que ele seria pai de uma grande nação, pai de nações, eles tiveram que esperar 25 anos. E Deus foi trabalhando na vida deles e a sua fé foi aumentando. E quando Deus então pede o filho Isaque como sacrifício e Abraão é capaz de entregar, Deus diz a respeito da sua fé, que ele foi justificado pela fé, porque a sua fé foi trabalhada no tempo da espera. Amém? A fé em Deus inclui a fé no tempo de Deus. Você pode repetir comigo? A fé em Deus inclui a fé no tempo de Deus, no seu tempo. Creia que Ele tem domínio e que o seu tempo é melhor para a sua vida. E eu quero terminar essa palavra dizendo: confie no tempo de Deus. Confie no cuidado de Deus. Sempre confie em Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o seu bem. E o tempo de Deus agir na sua vida é o tempo, é o melhor tempo, é o tempo exato, é o tempo determinado que vai produzir o melhor da sua vida. Amém?
Glória a Deus. Feche os seus olhos agora. Eu gostaria de orar por você. Você que está esperando no Senhor. Você que está buscando o Senhor. Você que quer compreender o agir do Senhor. Deus tem o tempo determinado. Tem tempo determinado para a história da humanidade. Deus tem tudo escrito. Deus tem tempo determinado para a história das nações. Deus tem a sentença para cada uma delas. Deus tem tempo determinado para a minha vida e para a sua. Você não é grande demais ou pequeno demais que Deus não se importe com você. Que Deus não tenha estabelecido o melhor tempo para você. Amém? Apenas confie no tempo de Deus, confie no cuidado de Deus. Sempre confie em Deus. Eu quero orar agora por sua vida. Para que você entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor. Confia nele. E tudo ele fará no melhor tempo para a sua vida. Eu gostaria que você orasse comigo. Põe a mão no seu coração. E faça essa oração de entrega. Diz assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego o meu coração. Eu entrego toda a minha ansiedade. E eu declaro agora que eu confio em Ti. Eu tenho fé no Senhor, que tem o melhor para mim, no melhor tempo. Senhor Deus, eu quero Te pedir perdão por todo o meu pecado, por toda a transgressão à Tua vontade. Quebra, Senhor Deus, todos os laços com o mal. Cura a minha vida, meu espírito, a minha alma e o meu físico. Eu me entrego agora, o meu caminho ao Senhor. Eu confio no Senhor. Toma, Senhor Deus, agora o Teu comando em Cristo Jesus. Amém. Talvez você que esteja aqui presencialmente ou você que está online nunca tenha entregado a sua vida a Jesus. Nunca tenha reconhecido o que Ele fez por você. E tenha dito: Senhor, a minha vida é Tua, transforma-me. Mas se você fez essa oração comigo pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, eu gostaria que você levantasse a sua mão, que eu quero conhecer você. Se você fez essa oração de entrega pela primeira vez, estou vendo uma pessoa, não sei se tem mais. Você que está comigo aqui online, se você fez essa entrega pela primeira vez, acione o QR Code para que nós possamos conhecer você. Quem fez essa oração pela primeira vez, por favor, fique em pé no seu lugar que eu quero orar por você. O diácono pode chegar até essa pessoa. Tem mais alguém? Fique em pé que eu quero fazer mais uma oração por sua vida. Você que está comigo aqui assistindo online, eu vou orar mais uma vez para que o Senhor te abençoe. Senhor Deus, em Cristo Jesus, eu te peço a Tua bênção, Senhor Deus, para essas pessoas que se entregaram. Agora, nesta manhã, neste momento, que o Senhor possa alinhar a história, o propósito, que o Senhor possa abençoar o seu caminho com paz, ausência de conflito, plenitude de vida, que a sua fé seja aumentada, que o Senhor possa ser sobre essas vidas e transformá-las, Senhor Deus, por completo em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.